Olá, sejam bem-vindos a Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcorn. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do Brasil. Uhul! Só a Babi fez uhul! É cansaço. Cansaço. Gente, cansaço nada. A gente tá muito animada, que acho que não é pela primeira vez. Mas estamos gravando fora de São Paulo. Sim. E isso já dá uma animação extra. Pra quem tá acompanhando aí, a gente tá fazendo uma viagem. Primeiro, muito motivado pela Enuva, que foi o Encontro Nacional da União Vegana de Ativismo, que foi em Recife. E agora a gente tá aqui em João Pessoa. Já passamos por Natal. E a gente tá adorando, né? Tô super bronzeada. Vocês vão ver quando eu voltar. Vocês vão poder notar essa diferença. E a gente tá conversando hoje com duas mulheres maravilhosas que a gente conheceu em duas situações. No Enuva, então durante o encontro a gente pôde conhecer um pouquinho delas, da história delas, mas muito que quando eu abri disse, gente, me dê indicação de quem a gente pode conversar. Muita gente disse pra eu conversar com vocês. E a gente nem contou isso, né? Não. Tô contando agora. A gente abriu aquela caixinha de indicação. No Instagram veio muita coisa, mas veio de vocês. E a gente conheceu vocês e falou, sim, queremos muito conversar. O legal seria fazer um episódio com cada uma delas, porque tem história suficiente pra elas contarem em 2 episódios. Mas a gente tá nessa correria da viagem. Temos apenas hoje pra Apenas gravar. hoje. Nem turistamos, tá? Então, compromisso aqui com jornalismo verdade. Não estamos na praia. Não, Estamos na frente de um gravador. Tem falta de biquíni, porque a gente sai de biquíni no meio da rua, mas não vai pra praia. Né? Sem praia. Mas muito massa aproveitar isso. Não sabemos como teremos oportunidades como essa. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Estamos com Lindali Gonzaga e Kiune Ribeiro. Bem-vindas. Ah, gente, Bem-vindas. Obrigada. Sejam bem-vindas também à nossa cidade. sim. Assim, vocês passaram pouco tempo até agora, né? Mas a expectativa daqui é que vocês saiam um pouco pra ver a rua, levar mais sol um pouquinho, né? Um pouco mais, de Estamos repente já precisando. vai Levar valer o a pena aí, tempero e a verdade. história paraibana, Margarida Alves, o povo da luta pela terra, é coisa, viu? É coisa. Pois então, se apresentem. Quem quer começar? Então, a minha história, rapaz, eu saí aqui, Fale seu nome antes. que une, eu saindo aqui de João Pessoa, viajando mochileira, caronando, em busca do sentido da vida. E aí, fui me deparar em um assentamento. Já passei por Ecovila, já passei por vários trabalhos em troca de hospedagem e fui parar lá no assentamento Terra Vista, na Costa do Cacau, lá na Bahia, e tô há 2 anos fazendo um trabalho com o pessoal, conhecendo a realidade do campo e me conhecendo também. Esse é só um pouquinho. Tá. Lili. Então, eu sou a Lindali Gonzaga, eu tenho um trabalho hoje de militância ou ativismo, porque eu tô tentando entender a mudança de termos aqui, porque a gente também debateu sobre isso, então é uma nova construção de reinventar e reinserir contextos, né? Mas eu tenho um trabalho pautado em defesa animal, inicialmente, e agora eu tô descobrindo também outras lutas que eu devo inserir dentro do meu trabalho. Uma coisa muito paralela. Eu faço parte hoje do Instituto Animalista da Paraíba, que é uma instituição que trabalha, que pauta por justiça, assistência e educação, e também trabalho em outras viés da educação e em outras oportunidades relacionadas ao ativismo mesmo voluntário. E hoje a gente tem aqui em João Pessoa a primeira escola de educação vegana da América Latina. Tanto parafrasear aqui as meninas, primeiro canal podcast. Então a gente tem aqui essa oportunidade de estar vivenciando uma experiência bem nova, né? Não só para os alunos, mas também para a comunidade, para a gente, para os pais, para as pessoas que fazem parte da equipe. E é isso, eu espero poder passar um pouquinho da experiência para vocês. Legal. Muito Inclusive, bom a gente falar que a gente tá, nesse momento, na escola, conhecendo esse espaço. A gente tá nas férias, né? Então tá rolando, depois explica isso também, colônia de férias. A gente pôde ver algumas crianças na terra. Então, conta um pouquinho pra gente primeiro como surgiu essa vontade, essa iniciativa, como foi esse processo e um pouquinho das atividades que as crianças têm aqui hoje. Hoje eles estão vivenciando aqui a colônia de férias, que foi é a primeira, na verdade. A escola ainda é bem verde no sentido de nova mesmo, a iniciativa. Existe desde o finalzinho de 2017, a gente tá no 2º ano de funcionamento e a gente já passou por muita coisa nesse caminhar. E a ideia da gente inicialmente foi de iniciar um trabalho em educação e tentar inserir os preceitos do veganismo, a gente até hoje não conseguiu nomear ainda, na verdade, o que a gente tá buscando. E não temos muitas referências. Então, hoje a gente entende que é um trabalho muito complexo, é de reunião mesmo, reunião de material, reunião de experiências e de métodos também. A gente aqui utiliza qual método que você usa. Muita gente pergunta, é uma escola Waldorf? É uma escola, porque existem mecanismos utilizados na educação e principalmente hoje a gente tá trabalhando bastante com a educação infantil, que é o que a gente prioriza no espaço que a gente tem atual. E a gente começou a tentar entender, né, um processo de aprendizado, inclusive da própria equipe, entender como é que funciona, né, o que a gente tá buscando. E aí a gente vai buscando referências que não vão de encontro com essa ideia do biocentro,
antropocêntrico mesmo, e aí é onde a gente se esbarra mesmo com alguns métodos tradicionais de ensino e de métodos também que são menos conservadores, como a Escola Waldorf, por exemplo, que eu citei aqui. A gente tem uma vivência muito focada no que é mais natural, na questão do meio ambiente, a gente puxa a temática animalista diariamente com eles, então eles veem toda a questão dos direitos dos animais mesmo, dentro da rotina, não só dos animais não humanos também, mas também em relação a como se colocar mesmo as criatividades mais afloradas nas crianças, e a questão do respeito, a questão da compaixão, a questão do compartilhar e do seu lugar, da sua função, né? Então isso é muito trabalhado. A gente vem aprendendo muito com eles também. A diferença é que, embora seja também um método construtivo, né, construtivista, que a gente via nas outras, quando a gente começou a pesquisar em outras escolas, é um método construtivista que vem da base e da experiência prática, porque muitas vezes existe um plano pedagógico, né, que é necessário para que você legalize uma escola de ensino básico, por exemplo, e você tem que ter um plano pedagógico, e a gente tentou construir o nosso, pautado no que a gente pegou de experiência de outras escolas. Eu não sou inicialmente da área de educação, a minha formação é em engenharia ambiental, eu trabalho com direito ambiental e direito animal agora, mas a gente viu essa necessidade. Então eu juntei com algumas amigas que faziam parte também, fazem parte até hoje do Instituto Animalista da Paraíba, a Raíssa, que é nossa coordenadora, tinha a Carol também, que hoje ela não tá mais com a gente, mas começou também a ideia, que elas tinham a ideia de trazer, de implantar uma escola um dia, elas eram amigas de infância da escola, e elas já tinham essa bagagem, essa ideia de colocar uma escola pra jogo. Só que seria uma escola nos moldes mais lógicos da coisa, de você tirar alguns patamares que a gente vem trazendo, enraizando na educação, por exemplo. Retirar, como eu posso dizer, também os sistemas de opressão que a gente vai aprendendo desde o início. E aí elas se inspiraram na experiência da Ponte, que é uma escola de Portugal, que o fundador é o José Pacheco, que é vivo, ele tem também um processo novo, não tão novo, tem mais de 20 anos já, que acontece em São Paulo, que é o Projeto Âncora. E aqui a gente descobriu, na oportunidade de abrir a escola, que existia uma comunidade escolar com ideias parecidas, com o método, né, que não é um método mesmo, é a experiência da Ponte. E a gente foi lá, que é em Bananeiras, chama Escola do Carmelo, foi nosso primeiro contato, pra conseguir tentar transformar tudo isso. Então a gente foi lá, tentou conversar bastante, trazer experiências. Nisso a gente de lá mesmo já começou a conversar e convergiram ideias e saiu um núcleo de educação transformadora. E esse núcleo de educação transformadora já teve um encontro, já teve uma outra conferência também, que foi o Conani, que foi recente aqui, que aconteceu na cidade do Conde, que é vizinha. E são escolas do Brejo Paraibano que vêm com suas lideranças e que vão... essas escolas estão buscando a transformação. Então a gente entrou nesse circuito e está começando a aprender dessa parte. E, em contrapartida, a gente também está passando para essas escolas e para esses educadores a nossa faceta também. O que a gente quer trazer em termos de educação mesmo, que vale a pena, por que a gente está enfatizando a questão animalista. E a gente coloca tudo isso também para essas experiências, está sendo bem bacana. E a ideia inicial da escola existir foi porque, primeiro, a gente faz parte de um instituto onde a gente trabalha com educação, então a gente trabalhava com jovens, adultos, profissionais de outras áreas como agente de saúde, agente de meio ambiente, que lidam diretamente com pessoas, né, e docentes também. Então a gente já tinha esse projeto, e a gente fez um projeto piloto com crianças, chamado Planet Heroes, que foi com uma parceria com a ISEC, que é uma outra instituição que traz intercambistas. E então a gente fez 2 edições desse Planet Heroes pra cá e começamos a pensar nisso. Eu tava com meus sobrinhos, que eles são veganos desde gestação, então a gente tava com essa dificuldade de encontrar escola pra eles estavam indo pro 2º ano de vida e a gente já bitolando nisso. E aí, pra onde eles vão? Aí nós fizemos uma turnê pelas escolas da cidade e não encontramos nada que fosse muito parecido com o que a gente imaginava. Nós encontramos umas 2 escolas com alimentação estrita, vegetariana, mas nada além disso. Tinha um galinheiro no meio da escola, sempre tinha o cavalinho pra montar em cima, o livro lá com as referências da vaquinha que ligada ao leite, que é o consumo. Então todo aquele rolê já foi difícil pra gente lidar. Então eu conversei com a minha irmã e falei, ou a gente vai fazer a educação deles em casa e correndo o risco de ser presas e ser denunciadas e tal, ou a gente vai ter que abrir uma escola, ponto. Isso era dezembro de 2017. Então, janeiro de 2018, a gente tava com uma escola. Pronta. Gente, isso aqui é Poder de situação mesmo. Pois é, e mulheres à frente de tudo isso. Então, nós juntamos as ideias. Na verdade, eu falei meio que brincando, eu não tinha muita noção disso. Cheguei numa reunião do Arpias, que é o Instituto Animalista que eu faço parte, falei pras meninas, gente, vamos abrir escola? A gente tava falando de outra coisa, nem lembro o cara. Aí, Raíssa animou. E Carol, que tava com a gente, sempre quis abrir uma escola. Eu achei que ela tava brincando, de fato, porque assim, então vamos. Então, no outro dia, a gente já tava abrindo a escola. Foi meio que assim. Porque, assim, deu um gás, deu uma força, porque eu sozinha não ia tentar, né? Então, foi uma construção de equipe mesmo, de coletivo. E hoje a gente trabalha assim no coletivo. As crianças, elas interferem em tudo. Interferem se a gente vai pintar uma parede, eles lavam a própria louça, eles varrem o chão. Então, eles participam ativamente de todos os processos. A ideia é... Então, pegando sua ponte aí, eu tô vendo. Tudo isso tem a ver com uma coisa que é fundamental, que é a gente pensar a existência. A gente pensa, tá pensando em educação, pensando no quê? São micro coisas, mas o todo, se a gente for voltar pro velhinho Paulo Freire, coitado,
tá tão maltratado nesse período, mas o que é? É pensar a existência humana. Então vocês estão aqui nessa escola pensando nessas pedagogias pra o quê? Pro ser humano. Que ser humano a gente quer formar pra vida, gente? Que ser humano é esse? Aí eu faço a ponte lá onde eu tô, no assentamento de luta pela terra, de movimento pelo MST, que é outro taxado, esculhambado, é vazou de terra, é isso, é aquilo. Quando na maioria das vezes as pessoas não conhecem a realidade, tá muito mediatizado pelo que é, mas não tá na realidade concreta de ver como é que é. E aí o que é lá o sentido da terra, o sentido do assentamento? É pensar a existência humana, seja no campo, seja na cidade. O que a gente tá tentando construir é que vida a gente quer viver nesse planeta mãe terra, nessa Pachamama toda. Será que vai sobrar vida ainda pra gente viver? Então eu acho fantástico quando fala de escola aí, ó, eu fico, ó, lá onde eu tô, tem lá na Paraíba, maior escola aí, ó, vegana, uma pedagogia transformadora, que lindo isso. Sim, foi colocado na nuvem isso numa das rodas de conversa que foi a Paula, a gente tava falando sobre isso. E aí, gente, qual... Eu vi que tinha muita inquietação, inclusive as pessoas que iam falar, fazer perguntas no final, em quase todas as rodas, em quase todas as palestras, era no sentido de, eu tenho até vergonha de falar que eu sou vegana, eu não sei me colocar em relação a isso, eu não sei o que fazer mesmo, porque a gente faz tanto já e sempre tem alguma coisa errada no meio do caminho, eu já tô cansada, e é nesse sentido mesmo. Eu não lembro quem falou isso, mas foi logo no primeiro dia, falaram que o veganismo, quando a gente se coloca como vegano, a gente sabe o que quer dizer isso. Então, se você ainda não sabe o que quer dizer isso, é porque você ainda não entendeu qual é o propósito que você tá querendo buscar. Então, se você acha o propósito, você sabe o que você quer dizer quando você se coloca como vegana, né, no rolê. Acho que na vida, então, como toda, né? Eu não sou especialista, gente. Mas é isso, na vida, quando você... Eu conheci um senhorzinho lá em Itabuna que dizia o seguinte: ninguém pode viver essa vida igual folha seca em vento de outono. A gente tá no outono. O que é viver uma vida igual folha seca? Deixar. Vai pra lá, deixar pra lá. Então, todo mundo tem um propósito nessa vida, seja na educação, seja lá no movimento, seja vocês quanto podcast. Ou seja, tá todo mundo, a gente precisa se encontrar. Se encontrando, vai saber o que a gente precisa fazer. E é não se encontrar no sentido de falar que é tipo seu destino máximo, né? Tem muito isso de tipo, esse é o meu destino, é como se fosse uma coisa heróica, assim. De a minha função na Terra é essa e eu só tenho essa. Mas se encontrar... E pegar um cajado, vai ficar... Mas se encontrar como conjunto, claro, né? Eu acho que a gente só consegue se encontrar se for enquanto coletivo. Viver uma vida nessa busca da individualidade, do progresso individual, de acesso, sem voltar pro veganismo, do acesso a produtos, a tal, não, eu tô chegando na minha meritocracia, é mérito. Então assim, você tá na sua caminhada. Você pode até se satisfazer em algum momento isso, mas eu acho que a plenitude da satisfação, ela só vai vir quando você estiver atrelada a um conjunto coletivo. Quando você tá assim, poxa, qual o sentido? Tem aquele filme lá que diz da natureza selvagem, a felicidade só existe se for compartilhada. Então não adianta nada eu estar aqui super no meu veganismo, então, mas se eu não consigo acessar aquele que não consegue entender o que é o veganismo, por causa dessa deturpação do sentido do veganismo, que muitas vezes quando chega naquele povo, às vezes mais simples, é de outra forma. Então se a gente não encontrar uma forma acessível de chegar, com amorosidade, com respeito, a gente não vai conseguir transformar, aliás, colocar o mundo todo um dia será vegano. É uma ilusão, né? Você potencializa dessa forma, tem que... Sim. E eu percebo muito na experiência de vocês duas, e a gente sentiu muita inquietação, tanto no Enuva quanto nas mensagens que a gente recebe, de uma agonia, um desespero, uma angústia do tipo, como fazer então esse mundo que é vegano? Como fazer esse mundo, não só vegano, mas como a gente acredita, com a relação com a terra, compartilhada, e fica muito no campo das ideias da angústia, e não sei como, e cada vez a gente vai lendo mais e vendo mais vídeos, e sabendo que tá tudo errado e querendo transformar, mas fica numa angústia. E vocês duas vêm aqui falar pra gente de ação, né? Essa aqui pensou num dia, no outro dia já tinha escola. E a gente tá muito de ficar pensando muito como, e teorias, e não sei. E mas aí ação, e você tá com quem lida com a terra todos os dias, a coisa acontece, né? Veja os ciclos só, acontecem. Lá no encontro do Enuva, teve uma menina que tava toda desse mesmo jeito, toda aperreada, angustiada. Não, acho que ali naquele encontro só tinha gente aflita, né? Então assim, só tinha gente aflita naquele encontro, tudo bem. E aí ela falou assim, eu moro eu tô aqui na cidade, eu fico com essa angústia que eu não sei se eu posso fazer mais, como eu posso fazer? Aí eu disse uma frase pra ela, olha, o que separa a realidade da expectativa é o sofrimento. Então essa linha, você tem a sua realidade. Qual é a sua realidade? Você mora lá na cidade, seja São Paulo, qualquer cidade onde você estiver, você tá na cidade, você tá naquele seu ambiente, você mora em apartamento ou pode ser em casa, naquele lugar que você tá, naquela sua realidade, você tem como transformar. Mas às vezes a pessoa fica criando expectativa, eu queria estar lá no campo, eu queria estar lá junto com o pessoal na enxada. Olha a expectativa que se vai criando e você fica ali paralisada, porque você é tanta coisa pra fazer, gera uma expectativa, você já tá sofrendo por antecipação. Faça onde você pode fazer. Qualquer lugar onde você estiver,
quer, você pode. Ah, não, eu posso. E isso começa a partir de uma reflexão. O que é que eu tô fazendo? O que é que eu posso melhorar? Ali, gente, na sua realidade, senão, sofrimento não gera transformação, só leva pra afundar, a gente se afunda, se cai. É preciso transcender o sofrimento pra gente caminhar. Sim. E cai na culpa, né? Isso, é isso. Ah, eu não tô fazendo nada, eu sou isso, eu não consigo, eu sou uma merda, tal. E você vai se, lá pra baixo. E a vida vai te colocar lá pra baixo também. Se você não partir, não, peraí, eu vou me afundar, mas eu vou me levantar e ver assim, ok, eu sou boa, calma, aqui, me perdoa. Perdoa também que você tá fazendo sua caminhada, né? Então, assim, você fica se autoculpando, não tô fazendo nada, nanana. E aí, o que isso avança na luta? Sei lá, você tá na cidade, compra, vai na feira da agricultura familiar, tenta saber as histórias do povo que tá lá vendendo, tenta se aproximar, seja curioso, começa a comprar, em vez de comprar no supermercado grande, vai lá naquela feirinha pequenininha de bairro, vai lá, joga aquele dinheiro que seria pra uma grande pra economia solidária. Então, assim, são pequenas coisinhas que devagarinho pode chegar lá. E sem aflição. Porque senão, no mundo que a gente tá, meu filho, caótico desse jeito, é todo mundo aí, pelo amor de Deus. Lili, então, a gente tá todo mundo muito curioso. Em São Paulo, o povo fica doido com essa coisa de escola vegana. A gente tem já muitas amigas mães com crianças nessa idade, de 1 ano, 2 anos, e lidando com essas questões, né? Muitas vezes falta de entendimento por parte da escola mesmo, ou essa relação com os colegas. Conta pra gente dos alunos, das alunas que tem aqui, se são veganos, ou como é essa relação? Como é a relação com os pais também. Ou se é mais uma busca, porque não é só, é o veganismo, existe o veganismo, mas não é só isso, né? Aqui, depois a gente fez umas fotos, a gente vai mostrar pra vocês. São outras questões, né? Você mostrou pra gente que não tem aquela sala de aula fechadinha, não são divididos em séries como a gente tá acostumada. Tem muita essa relação com o plantar também. Então, conta um pouco das alunas e dos alunos aqui. Então, a gente segrega, né? Na verdade, a gente usa esse termo, mas é uma situação de separar as habilidades mesmo, de enaltecer, na verdade, o termo é esse, de enaltecer a criatividade da criança e as potencialidades dela. Então, a gente não quer trazer para a experiência desses meninos, dessas meninas, o que a gente vivenciou até hoje, né? De se enquadrar numa situação, de ser levado a uma situação como aquele, eu posso dar o exemplo dos antolhos, colocam os cavalos para que eles andem para frente só e não olhem para os lados, não enxerguem, né? Para não se assustar. E eu acho que é meio que o caminho onde a gente foi inserido durante toda a nossa vida escolar. De sentar um atrás do outro e você aprender igual, aprender conteúdo que está sendo passado e não questionar aquilo ali. Então a gente aprendeu a não questionar. A ideia que a gente tenta trazer aqui e que a gente vem tentando colocar na prática e conseguindo, a gente vem aprendendo com eles também em relação a coisas que a gente não espera. Então todo dia surge uma coisa nova. Você contou a história da centopeia, eu morri de rir sim, agora há pouco. Compartilhando aqui, foi um menino que ele tá na colônia de férias, ele chegou ontem e apareceu uma centopeia, tem muitos animais aqui pelo entorno, muitos insetos, principalmente, bichinhos diferentes. E aí apareceu a centopeia e eles queriam pegar a centopeia, tocar nela. Eu disse, mas será que ela vai gostar? Se a gente perguntar, talvez a gente não vai entender da perspectiva dela o que ela quer. Ela não acho que talvez ela não queira, ela tá só passeando, aí deixa ela passar. E eles ficam super curiosos quando é um animal diferente. E aí ela foi passando, aí eu tive que tirar de perto deles, porque senão ia todo mundo pegar e podia machucar. Olha como ela tem muitas patinhas. Deixa eu pegar a tia. Eles, olha por aqui, tem que ser rápido, porque ela tá super assustada, ela quer voltar pro lugar dela. E aí uma menina perguntou, mas será que ela tem 20 pernas? Eu não sei. Quantas pernas será que tem a centopeia? Vou pesquisar. E a gente vai por pesquisa mesmo, a ideia é essa, e descobrindo. Aí ele soltou essa. Gente, vocês não estão prestando atenção. Não precisa contar quantas elas têm. O nome dela é centopeia, então ela tem 100. Meu olha Deus, isso, ela tem tá 100 pernas, óbvio. Então assim, eles vêm trazendo questões pra gente que a gente, às vezes, nossa, e faz muito sentido, né? Que a gente nunca parei pra pensar nisso. Só explica. Sim, e de convivência mesmo, muito aprendizado, que na escola eu não tive, pelo menos. Eles não têm, a escola sem paredes mesmo. Eu lembro que no início, como a gente não tinha muita experiência com isso, nem eu nem a Raíssa, que é a coordenadora, que começou o projeto junto comigo, também não era da área de educação, a gente tá se especializando, buscando, e a sorte mesmo é que a nossa equipe é muito bem preparada, assim, a galera que vem chegando, vem com tanta paixão, eles gostam, se dão tanto, que, assim, a gente tá aprendendo também muita coisa com essa perspectiva de pessoas que chegam e vestem mesmo a camisa por acreditar no projeto. E então são pessoas que a gente super, a pessoa dizer que isso aqui é rosa e eu tô vendo azul, eu vou acreditar que é rosa, porque eles são educadores mesmo, toda uma bagagem que estão ali, e a gente tá aprendendo a lidar, passar a nossa ideia e receber a deles também, e tá sendo uma experiência muito bacana. Ô Lili, tô curiosa com Você acha que a escola, ela teve visibilidade ou foi mais fácil, vamos dizer assim, a criação dela, depois do movimento que teve, depois de 2016, com aquelas ondas de divulgar o veganismo aqui em João Pessoa? Você acha que isso contribuiu pra, vamos dizer assim, pro cenário de João Pessoa mesmo? Porque eu fico sempre curiosa de saber como é que ficou a aceitação na cidade e tal, que João Pessoa tá passando por uma mudança também muito grande, né? Na maioria das vezes é questão de produtos, você tá vendo mais acesso à alimentação vegana na cidade, e como é que ficou essa relação com... Quando a gente começou, eu digo, falo sempre a gente, porque eu tô sempre falando no coletivo, a gente, como eu falei lá
lá com as meninas na roda de conversa, lá na Paraíba a gente faz isso. Pessoal na Paraíba. Então a gente tem esse complexo coletivo aqui que é muito bom. E quando eu comecei, eu não conhecia muita gente que podia somar e que acreditava muito no que eu tava fazendo, no que eu tava querendo fazer. As pessoas achavam, que loucura, perder tempo, você tem muito tempo pra fazer isso, né? E eu não era uma pessoa muito privilegiada em relação a ter grana, ter tempo sobrando, ter nada disso. Então a gente teve que se reinventar mesmo. Eu comecei em casa, então comecei doutrinando a minha família. Então vamos lá, gente, vamos olhar o que a gente faz. E aí eu comecei em casa, consegui em casa, hoje lá na minha casa todo mundo é vegano, exceto minha mãe, não consegui com a mãe, sempre tem esse E aí, depois disso, a gente começou a ocupar espaços mesmo. Espaços eles existem, então vamos ocupar. A ideia foi essa. E aí eu fui chegando, como você costuma fazer, que eu já peguei muito disso, chegando de mansinho, assim. E aí eu cheguei no movimento Adota Pet, bota pra resgatar e caixa. Nisso eu tinha acabado de comprar o meu primeiro carro. Eu tava assim, caramba, juntei uma grana, consegui apoio de papai e de mamãe. Fui lá, comprei meu carrinho, tava toda feliz. Vendi o carro, vendi bem baratinho, passou um cara, eu fiquei desesperada, porque eu comecei a perceber a quantidade de bicho que tinha pra castrar. Comecei a ver documentário pela internet de escada, isso tem 12 anos, por aí, 11 anos. E aí comecei a ver coisas, assim, não era nem documentário, ainda eram coisas espaçadas. Instituto Nina Rosa tava começando a botar as coisas pra jogo. E acho, caramba, fulaninho, um vídeo de cachorro pra criança que você vê ele lá no abrigo, nos zoonoses e tal. Eu fiquei desesperada, peguei e vendi esse carro pro primeiro cara que eu vi na rua. Disse, moço, você quer comprar um carro? Ele, não, moço, não tem dinheiro não, tá. E aí ele disse, não quero não. Valia uma grana, tipo, ali uns 20 mil, vendi por 6. Eu consegui, primeira pessoa que viu, comprou, caramba, por 6. Joguei tudo na Mega Sena, certo? Não ganhei nada. Mas ganhei um aprendizado. Na Mega Sena. Sim, joguei tudo na Mega Sena. Por quê? O que eu ia fazer? Eu ia castrar todos os animais da minha cidade, gente. Você não tem noção, eu comia ser massa. Aí não ganhei nada, né? Não, beleza. Então aí eu fiquei, caramba, e agora? O que eu faço? Vou ter que fazer uma ONG, vamos fundar uma ONG, e a gente conseguiu aqui juntar, e a gente fez uma das primeiras instituições. Você tá fazendo tudo isso só, né? Então, eu fiz a primeira tentativa, que era mais prática e mais fácil, não rolou. E aí, a pé, nós fundamos uma ONG, que é o Arpias hoje, né? Foram vários processos, vários voluntários que já passaram, várias ideias. E hoje eu tô Qual na imagem que você quer passar das veganas? São pessoas que arriscam e fazem acontecer. Não vendam os carros, porque na Mega Sena pra jogar não é legal, a não ser que você venda pra fazer outra coisa. Que foi o que aconteceu quando a gente abriu a escola nativa. Eu comprei outro carro em 60 vezes parcelado, passei 5 anos pagando. E aí, quando eu terminei a última parcela, tem um carro. Aí no mês seguinte, vamos abrir uma escola, vender o carro. E o que eu fiz? Eu reformei um espaço alugado e a gente colocou a escola pra funcionar. Na primeira semana, quando foi o treinamento com o professor José Pacheco, via conferência, e um treinamento com outro professor que foi lá treinar a gente em Escola da Ponte, ele disse, olha, a escola ideal não tem paredes. E aí as paredes já estavam todas construídas, né? Todas construídas com a grana do carro. O carro também foi pro Beleléu. E então a ideia, a gente passou o ano inteiro procurando um espaço sem paredes, até a gente encontrar o espaço atual aqui, que é maravilhoso. Não quero mais sair, não quero mais ter carro também. Eu estou andando de carona. Quem quiser me oferecer carona sempre que eu estiver nos lugares, carro, eu agradeço. Essa mulher é um perigo, não pode não. Tá, mas ficou um buraco aí da história. Quando fundou a ONG, aí você conseguiu nesse esquema castrando os animais. Na verdade, eu esqueci a ideia de castrar os animais, porque vi que o ideal seria a gente militar pela educação mesmo, para que as pessoas não abandonassem todo aquele rolê, colocando a culpa nas pessoas. Depois eu fui entender que o problema não estava ali, o problema estava na estrutura política. E aí a gente foi tentar militar nesse espaço também. Hoje a gente tem uma estrutura, resumindo, na ONG, onde a gente trabalha com justiça e educação. Então a gente vai buscando esses atores aí. Então ontem a gente teve uma reunião no Ministério Público Estadual, antes no Ministério Público Federal. Então a gente trabalha depois numa escola do município, depois, e assim tá acontecendo essa rotina nossa de intervenção. Então o trabalho genuíno mesmo vem do Arpias, que é o Instituto Animalista da Paraíba, e os voluntários de Arpias, na maioria, todo mundo tá aqui praticamente na escola, porque os objetivos são os mesmos, é tudo muito partilhado. E muita gente já chegou, olha, o que você tá fazendo? Por que você tá pegando isso aqui e distribuindo assim, e trazendo essa galera assim e tal? Por que você tá fazendo isso? Já falaram várias vezes, porque a gente tem uma escola privada ainda, porque infelizmente a gente tem que se adequar a todo o sistema para poder abrir a escola. E foi uma coisa que a gente ouviu, uma coisa que eu ouvi que me motivou muito, foi quando a gente foi registrar a escola, eu e a Raíssa, quando foi na Secretaria de Educação, e a pessoa que estava fazendo o registro do lado da Secretaria disse, por isso que a educação no Brasil não vai pra frente, porque as pessoas ficam criando moda. Então isso me deu uma motivação, um gás muito massa, para que a gente continuasse andando com todas as dificuldades, com poucos alunos no início. Até hoje a escola não se paga, é tudo muita gente se doa mesmo, é bem voluntário. Eu vivo em função de fazer isso, em vários outros rolês, outros projetos também, que eu fico nessa, vou fazer o quê? Não posso parar, e hoje eu tô começando a me perdoar. É um processo muito novo pra mim, começando a me perdoar por não estar fazendo
mais coisas. Mais coisas. Eu tô fazendo na escola, mulher. Nossa, eu tô dormindo, eu tô pensando, eu não tô fazendo nada. Só um podcast. Hoje eu tô pensando já, Mas assim, vou olhar pra mim, gente, né? calma. Vou olhar ao meu redor e parar e respirar. Porque já é bem difícil mesmo. E a gente só pode transformar se a gente tiver com saúde mental um dia. Porque ninguém pode fazer nada se tiver aí sequelado também, né? Sequelas. Então, foi um problema que a gente... Ano passado aconteceu isso. Eu era a heroína da B12 também, que eu não preciso de B12, nunca tomei nada disso, não preciso de B12. E eram 10 anos já, agora eu tô 11 anos já de vegetarianismo estrito na alimentação também. E eu nunca tinha tomado nada. Eu vivia caindo pros lados. A minha pressão tá caindo, aí isso e aquilo. Aí eu encontrei uma companheira de luta, a Raíssa, que também caía pros lados. Aí tinha dia que ela chegava na escola e abria pra uns pais, aí ela chegava antes de mim, que é mais responsável em relação ao horário, chegava e abria a escola. Aí ela, ei, vem logo porque minha pressão tá caindo aqui. Aí eu tô chegando aí. Aí era assim. Aí a sua caía revezava. A gente revezava bastante. Até o dia que ela disse, vou fazer um exame lá, vou na nutricionista. Ela disse, então vamos junto aí, vamos puxar o bonde. Cheguei lá, minha B12 estava 28 e a referência era 300 e alguma coisa. O ideal é acima de 500. Você devia estar em coma, a nutricionista disse pra gente. A dela tava bem baixa também. Mulher. E aí foi quando eu comecei a suplementar, entender de tudo isso. Então eu preciso parar mesmo e olhar pra mim, porque o que eu vou fazer amanhã? Se eu morrer, acabou, né? Não faço mais nada. E aí, gente? E aí minhas plantinhas, quando eu vou ver elas crescendo. Calma, vamos valorizar a nossa vida, vamos valorizar nossas experiências, nosso corpo, nossa mente, né? Tô aprendendo, gente. Uma vibração. E que você lá no assentamento, né? Sua principal motivação pra ir pra lá e como que é esse processo de educação coletiva, né? Porque a gente tem muito também essa visão de heroína, de tipo, eu vou pra aprender, porém vou educá-los sobre o veganismo, vou educá-los sobre uma alimentação saudável, vou educá-los sobre o fim do patriarcado, e não é bem assim, né? O meu processo, quando eu não saí de João Pessoa direto para o assentamento. Então eu tava em viagem, morei em campings, trocando trabalho em hospedagem em hostel, fui pra Chapada Diamantina, fui pra uma ecovila. Então quando eu tava lá numa ecovila em Itacaré, o grupo que tava lá, pra mim, não fazia sentido como eles estavam pensando o sentido da terra. O sentido que eu tava buscando era um sentido politizado, é um outro sentido. Então eu saí dali e perguntei a uma amiga minha que é caroneira lá em Feira de Santana, eu falei, e aí, qual é outro lugar na Bahia que eu devo conhecer? E ela falou, vá conhecer o assentamento Terra Vista, e me passou o contato de uma liderança de lá. Eu mandei uma mensagem pra ela, acabou que, coincidentemente, quando eu mandei uma mensagem, ela disse, venha pra cá colher flores. E eles iriam tava tendo uma organização que era pra ser pra 5ª Jornada de Agroecologia da Bahia, em Porto Seguro. Então eu cheguei no domingo, na terça eu já tava viajando com o pessoal pra Jornada de Agroecologia da Bahia. Então nesse período todo, eu tava, na verdade, durante esses 2 anos, foi conhecer a realidade do assentamento e entender. Era a primeira vez que eu estava dentro de um assentamento de luta pela terra. Eu tenho uma grande admiração pela luta, pelo movimento, mas eu nunca militei de fato junto com os movimentos, a não ser movimento estudantil. Então chegar lá, naquela realidade tão diferente da minha, em partes, porque minha condição, minha família é simples, então assim, eu me encontrei também com o povo, né? Eu costumo dizer que, parafraseando um professor fantástico lá do Ceará, que eu esqueci o nome dele, que eu fui me curar da minha alienação universitária. Então isso que você fala, a gente vai com esse negócio complexo de Salvador, de que passar, falar sobre feminismo, falar sobre isso, falar sobre aquilo. Mas eu acho que a primeira coisa que aconteceu comigo foi, primeiro eu estava ali pra me curar, pra me entender. Então quando eu começo a me limpar, a me despir enquanto alma, casca humana, eu começo a me entender os meus processos e começo, por sua vez, entendendo a realidade do povo. Então lá tem várias, por exemplo, comecei a entender o processo organizativo. Poxa, é difícil você viver da terra e comer do que a terra produz, quando você não tem nenhum recursos. A dificuldade, você começa a entender as dificuldades, tanto de operacionalização de trabalhar com gente, a questão burocrática do Estado. Então, assim, você começa a entrar mesmo nesse universo e começa a entender. Então, lá, por exemplo, a questão da escola, a comunidade é uma comunidade de 26 anos, já é uma comunidade agroecológica. Ana Primavera já passou lá, a Ernest Guest, uma galera assim muito conhecida já passou pra lá. Então o pessoal já vem numa outra perspectiva. É um assentamento que tá em profunda construção e desenvolvimento. A perspectiva hoje que eles estão pensando é uma perspectiva do bem viver. É uma perspectiva que, por exemplo, lá eu tive conhecimento da Teia dos Povos. A Teia dos Povos é uma articulação fantástica que nasce ali no sul da Bahia, justamente, junto com a galera. Qual é o sentido de lutar pela terra? Não é só o sem terra. Então tem os indígenas, tem os quilombolas, tem os pescadores, então tem todo o universo que tá ali, tá?
pra lutar pela sua sobrevivência. Resistir o quê? Resistir pra existir. Agora, entre todo esse universo, eu conhecer e a relação do veganismo é outros processos. Como entrar, como adentrar, quais são as linhas tênues que cabe, que não cabe falar. Eu nunca falei sobre veganismo lá. Eu costumo dizer que eu tava falando pra vocês, né? Eu costumo dizer sem dizer, eu costumo fazer sem fazer. Eu acho que a gente parte do princípio da pedagogia do exemplo. Então, eu por si só sendo, as pessoas estão vendo. O pessoal mais simples do campo, eles vão observar você. Então, você não precisa chegar numa comunidade e dizer assim, eu quero fazer. Não fale, faça. O camponês acredita quando ele vê. Já dizia o livro da Revolução Agroecológica. Então, você quer lá, eu chegava lá, eu tinha recém saído da cidade, eu tava num pique. Porra, eu quero fazer tudo, eu quero ajudar, quero tudo que tivesse, eu tava lá, ó, até eu cair. No sentido que eu caí justamente assim, afundei e falei, porra, eu não consigo. Peraí, eu tô me doando e não tô conseguindo fazer o que eu tô me propondo a fazer. E aí eu falei, eu tô falando demais e tô fazendo pouco. Mas enquanto eu falo pro povo que tô fazendo muito, as pessoas ficam na expectativa que eu vou fazer. E aí eu gero uma frustração naquela pessoa. E aí eu aprendi o poder do silêncio, que é entender que quando eu for fazer, eu faço. Não preciso falar que vou fazer, não preciso antecipar algo. E assim, devagarinho eu fui vivendo um dia por dia, conhecendo a realidade. Então hoje eu tô no setor de recepção, que tá tentando organizar, tanto a gente tá com essa proposta do turismo de base comunitária, que não é, que turismo é esse? É um turismo pensando numa perspectiva política, para que a gente possa levar pessoas, para que possa entender a realidade do campo, a luta pela terra. Quem é esse povo? Quem são essas mulheres? O que é semente crioula? O que é agroecologia? Por que o veganismo não dialoga com a agroecologia? Por que o veganismo... Essas conexões que estão falando, feminismo e veganismo. Então, assim, como é que a gente pode juntar tudo isso? Como é que a gente pode estar lá, lutando pela terra, que é onde vem o alimento, é de onde tudo brota, vem da terra. Tudo vem da terra. E a gente tá desconectado disso. Como é que a gente tá lutando por um alimento sadio? Eu tô me alimentando bem. Mas a gente não faz essa conexão sobre a terra. Porque, claro, a gente pensa onde a gente pisa, né? Como a gente tá morando na cidade, a maioria, então a terra tá distante. Então fazer esses pontos de conexões é importante pro veganismo que a gente quer. E isso tudo perpassa pela educação. Então a educação lá dentro do movimento é uma educação libertária. Educação com base no Paulo Freire. Tô vendo aqui pedagogia do oprimido ali na estante. Então é isso. Não tem como falar em emancipação e autonomia do ser, qualquer que seja. Não precisa ser só ser em terra. O ser humano como um todo é autonomia. É libertação. Eu acho que é isso. Respondendo o que Kione perguntou em relação à cena aqui em João Pessoa, de como é que funciona essa perspectiva toda dos desafios, né, que a gente vem enfrentando. Então, aqui, pra gente conseguir implementar, foi um passo muito longo, né? Foram passos longos e muito espaçados, aos poucos. Porque, eu repito, quando eu comecei aqui o trabalho todo em relação à perspectiva do veganismo, do trabalho mais de abordar as pessoas, de abordar as comunidades em relação ao trato que elas vinham tendo com os animais não humanos, que foi o início da minha caminhada, foi bem complicado porque não existia outra perspectiva. Então, cheguei em casa e consegui trazer pra minha família, pra dentro da minha casa, e foi o máximo que eu consegui dentro de um curto espaço de tempo, porque me bateu um desespero, então eu tinha que resolver tudo pra ontem, tinha que fazer tudo pra ontem, e aí eu consegui dentro de casa. E aí eu tive a sorte que nesse período tinha o meu primo que tava chegando lá em casa, a minha tia faleceu, então ele foi morar lá em casa, e ele cozinhava divinamente, fazia muita comida boa, porque a gente passava mal a vida inteira na mão da minha mãe, da minha mão, coitada, e da mão da minha irmã. Não, eram 3 mulheres em casa, ninguém cozinhava. Não, mas assim, tipo, ninguém cozinhava. Veio o primo e deu tapa na cara da sociedade e a gente começou a passar bem, então isso me ajudou muito, porque é uma coisa que a gente vê muito nas bases, você tem que estar bem alimentada. Então eu tava bem alimentada, tava muito bem, obrigada, e comecei a fazer outras coisas, outros rolês, porque me sobrava tempo. Então eu só estudava, eu trabalhava durante um único turno e conseguia fazer as coisas. E aí a gente, a partir do Arpias, a gente começou a militar. Comecei a trazer pessoas, tentei trazer a estrutura, quebrar a estrutura, na verdade, né, pra essas pessoas. Gente, vamos ver um documentário? Vamos ouvir essa palavra aqui? Vamos ver isso. E nisso a gente conseguiu trazer algumas coisas. Quando foi em 2009, há 10 anos atrás, a gente fez um evento pra instituição pra arrecadar grana pra castrar a gata. Que era, desde o início era esse rolê dos animais domésticos, porque é onde a gente conseguia trazer as pessoas. E aí a gente fez o primeiro evento trazendo a primeira perspectiva em alimentação sem animais pra dentro da cidade. Teve um evento aqui que foi, eu acho que era Grito Rock, era Festival Mundo, que são festivais anuais que ocorrem na cidade. E pela primeira vez houve uma iniciativa estritamente sem origem animal, né? Então a gente tava lá com o Veg Lanche Feliz, que é o
primeiro nome do Ogrão. E o Ogrão existe desde essa época. E a gente fazia sempre isso. A gente ia pra eventos e levava, fazia tudo que a gente conseguia, olhava na internet, receita, fazia umas coisas. Na internet de escada ainda. E aí a gente tentava reproduzir e começava a levar a comida pra rua. E aí a ideia era o confronto mesmo. É tanto que o nome das comidas até hoje, eu tô na equipe do Ogrão na parte de botar nome na comida. Conta aqui então, vocês começaram o Veg Lanche Feliz e esse primo que cozinha bem é Lucas. E aqui esse espaço que a gente tá na escola e ali na frente tem o Ogrão, que é um restaurante que a gente almoçou agora delicioso, vegano aqui da cidade. Ah, sim. O Ogrão hoje tem uma estrutura física, tem um espaço. Foi uma demanda, na verdade, porque desde o início da escola, o Lucas, que é a pessoa que tá à frente do Ogrão, ele também tinha que fazer todas as refeições da escola, então era um trabalho voluntário dele. A gente sempre fazia isso em eventos também pra levar, através da alimentação e através das palestras, a gente fazia meio que um contato itinerante com o pessoal. Era palestra, era ação de só educativa, era brincadeiras e também a questão da comida, a gente levava sempre isso. E aí ele começou na cantina da escola e depois teve que abrir uma estrutura física porque não tava mais dando o espaço da escola, dando conta. Porque chegava os pais, queriam aquela comida, chegava a galera que queria aquela comida. E nisso, muita gente que já tinha fidelizado em relação aos eventos. E não tinha nada aqui na cidade quando ele começou. É tanto que os clientes deles hoje, muitas pessoas já abriram os seus negócios. E assim, a gente que já começou a trazer feirinhas pra cá, também as feiras que são estritamente veganas, e muito bacana, porque estão não só na parte de comida, mas tem a parte de cosmética, de artes criativas, de artesanato, muita gente mesmo já conectada nesse circuito. E aqui na cidade a gente não tem muito essa característica de concorrência, que dizem, porque tudo partiu de um princípio, tudo partiu de um núcleo, de um grupo. E esse grupo tá aí, todo mundo se ajudando, isso é muito bacana. E a partir disso, depois, como quem me perguntou, depois de 2015, 2016, começou a melhorar, porque chegaram mais pessoas, assim, de outras cidades, com a ideia também. Então a gente foi unificando, aí chegou o pessoal da SBB, que fizeram um núcleo aqui também. Várias coisas foram acontecendo, e aí aconteceu o Veg Jampa, que foi a primeira edição. A gente já vai na 4ª edição agora, que vai acontecer em setembro. Isso foi abrindo mais os caminhos, abrindo mais os espaços, as pessoas foram amadurecendo mais em relação a isso. Hoje aqui na escola a gente tem metade dos alunos são veganos, porque suas famílias já introduziram. Tem pais que são, tem pais que não são, mas as crianças são. Enfim, eles decidiram assim, ou a família decidiu em conjunto, e muitos não. A metade já não vieram pra escola por causa da questão da alimentação, porque tem um acompanhamento nutricional, então alimentação saudável. E isso é o que nos une, né? Porque na verdade eu fazia parte da SVB aqui em João Pessoa. Em 2016, quando começa a ter o núcleo aqui em João Pessoa, eu fazia parte, junto com o Nara, com o pessoal, com um grupo muito forte. E aí, um mês depois de aberta a primeira reunião da SVB, começa o Veg Jampa. Aí acho que 2 meses depois eu viajo. Eu começo a viajar, então, mas de toda forma deu um acesso muito grande de contatos em João Pessoa pra começar a conhecer o pessoal. Aí a gente foi a partir do posto tempo. Eu ia muito na contramão. De uma certa forma. Eu ia muito nessa contramão, porque quando eu comecei a perceber o problema todo, eu disse, eu preciso inclusive me empoderar mais pra poder falar mais, pra ter mais espaço. E aí eu comecei a ler tudo que eu podia. Comprei todos os livros que eu conseguia comprar, que eu conseguia ler num espaço de tempo curto, porque tinha que ser muito rápido. Eu passava a noite sem dormir lá. Tom Regan, Peter Singer, a Carol Adams. Eu li a galera inteira pra tentar entender. E aí eu fiquei mais bitolada ainda, porque eu ia ter que fazer mais coisa ainda. Eu, caramba, e agora? Aí lascou. Talvez essa questão do contato aí, de ler tanto, por exemplo, pegando pro gancho lá do assentamento, quando o pessoal me perguntava, e aí, você não come carne? Só vinha na minha cabeça Peter Singer, A Libertação Animal, que eu comecei a ler, acho que só li até a metade. Eu nunca li nenhum outro livro. Comecei a ler de Carol do Solidariedade da Carne, mas muito pouco também, só até a metade. E não li outro. Mas toda vez que alguém me perguntava, vinha muita teoria na minha cabeça. O fato de não ter lido muito mais sobre veganismo e tal, foi até bom de uma certa forma, mas agora já estou numa outra coisa, isso foi no começo, que é, quando as pessoas vinham me perguntar, eu não tinha se rebuscado todo de teoria. Então, entre a teoria pra a palavra dizer, era tanta coisa que se perdia no ar. Então, eu não conseguia falar simples. Então, eu parei de tentar buscar as respostas. Ah, porque você come carne? Não, por causa da libertação, da exploração, da... Para tudo isso, que isso não faz sentido, às vezes, quando você tá pensando num veganismo popular e acessível. Então, essa pessoa que ela quer difundir, ela quer pensar esse tipo de veganismo popular, acessível, como fazer, como chegar, ela precisa ter consciência dessas diferenças de consciências, diferença de realidade, diferença disso, senão ela não vai chegar. Inclusive aqui no próprio escola, né? No sentido de educação, já tá lidando com muita gente que na maioria das vezes não são veganos. Sim, foi difícil, porque a nossa equipe, a gente queremos que todo mundo que esteja na equipe seja vegano. Porque vai ajudar muito nosso processo da gente ter que se poupar. Não aconteceu. Isso eu tô falando assim, não em relação à equipe. Isso foi o meu pensamento inicial. Não consegui. Até hoje a gente luta atrás de pedagogias, porque tem muita gente que vem da pedagogia, mas é muito focado no método tradicional. Claro. Hoje, os professores que a gente tem são maravilhosos, nem todos são veganos, mas assim, é muito bacana, porque a gente consegue trazer experiências boas pra eles e eles pra gente também. Então a troca tá acontecendo. E aí, nesse sentido de você pegar informações, eu comecei a me alimentar muito de informações, e aí
aí eu tinha muito essa divisão de ideais mesmo. Então hoje a gente começou a unificar. Eu tô começando a desbitolar de muitos preconceitos que eu tinha também. E tentando abarcar mais o movimento. Até porque muitas pessoas vêm a mim pra perguntar, pra querer informações, pra querer entrar no circuito, fazer alguma coisa de útil. O que é que eu faço? O que é que eu posso fazer? Por onde, né? Principalmente por causa da ONG. Muita gente pergunta, eu queria ser voluntário, quero fazer alguma coisa. Muita gente mesmo. Então você tem que saber dizer, mas eu se vou dizer pra você alguém, fazer, não. mande lá pro assentamento. Se alguém estiver procurando assim, pode encaminhar. Olha, não, então quem quer trabalhar na roça vai ganhar um kit pra enxada. Kit inchado. Vai ganhar. Então eu tenho certeza que um monte de gente, essa agonia que a gente sentiu, a gente sente o tempo todo de querer fazer e não saber como começar, nem como falar e nem como fazer. A gente sabe que a gente descobre, tá no momento que a gente tá percebendo que o mundo tá indo tá uma merda. Apocalipse, exato. E aí tem duas visões. Tem a pessoa que fala, já que acabou tudo mesmo, eu vou bem me sentar aqui e esperar acabar. Mas tem muita gente querer, acho que nosso público é muito desse perfil, que a gente pode fazer. Mas a gente ainda tá muito nessa lógica do me diga a fórmula, me diga por onde. A solução perfeita, né? Me dê o caminho. Então, vamos chamar essas pessoas pra ação e acho muito da experiência de vocês duas desse do fazer. Então, Kiune, quem quiser conhecer, fazer acontecer, quais são Eu acho que as ferramentas podem entrar em contato diretamente com a página, inclusive, do assentamento. Tá. Tem no Insta, Assentamento Terra Vista. Tem um grupo muito da juventude que tá fazendo chocolate do Assentamento Terra Vista. Delicioso, inclusive. Delicioso, vegano e tal. Então, assim, tem várias ações e atividades que o assentamento tá precisando. A gente tá, por exemplo, tá buscando voluntários, seja em bibliotecários, seja... Todo mundo pode contribuir. Então, assim, eu acho que o primeiro meio entre em contato. Se você tem como sair de São Paulo e ir se você tem condições de estar fazendo esse percurso, de ir lá no assentamento e você quer contribuir, não hesite em entrar em contato. Eu acho que a melhor forma é você conversar. E aí vai conversar comigo diretamente. E eu acho que também tem outros grupos. Eu tava vendo a galera do pessoal lá de Brasília, de Subverta, o pessoal do Tiago. Então, assim, tem vários caminhos. Eu acho que uma vez que a gente entra nessa busca, a gente vai começar a irradiar pra várias. Tem a galera do Oberon, da espiritualidade, do veganismo. Tem uma outra perspectiva também de veganismo. Então, assim, acho que o primeiro caminho é esse. Entre em contato com o assentamento. Tem a página também tem um blog da Teia dos Povos, pra entender o que é a Teia dos Povos. A própria página do Movimento dos Sem Terra. Tem os posts agora que Sandra Guimarães fez sobre a relação entre MST e veganismo. Acho que é um primeiro ponto pra quem conhecer, não tem... Pra conhecer, quem não tem contato, que não sabe o que é isso. Acho que ler essas postagens, são quatro capítulos que ela colocou. Tem no Insta, tem no Facebook também o Assentamento Terra Vista, mas eu acho que pelo Insta vai ser melhor. Você pode ver como é que é o assentamento. Eu acho que a melhor coisa é a curiosidade. Curiosidade e perguntar. E assim, devagarinho a gente vai conseguindo conciliar essa aflição na prática material lá, que a gente tá aprendendo de força, viu, gente? Você da arquitetura, da bioconstrução, a gente tá aprendendo gente revolucionária. Legal. E tem muita postura do como chegar, né? A gente fala muito principalmente a gente que tá falando em veganismo, como é que eu faço para falar de veganismo nas periferias? Em São Paulo tem muita essa aflição. Como é que eu faço pra falar de veganismo com os indígenas, no assentamento? Então é muito da gente entender que a gente tem muito pra ouvir, entender que já tem um funcionamento. Exatamente. Já existe uma galera movimentando, fazendo. Então chegar nessa postura, né? Chegar pra ver o que a galera tá fazendo e como você pode contribuir. Sendo mais um braço e não alguém que vai dizer como, ou qual é o certo, qual é o caminho. Essa postura é justamente a nossa postura de descolonizar a gente. Porque a gente já vem com uma postura colonial, né? Então, ou seja, aquela pessoa, eu tenho que falar sobre veganismo pro indígena, eu tenho que falar sobre veganismo para o pessoal pescador. Não tem que falar nada. Na verdade, é muito difícil para aquela frase da Sandra que ela falou, fantástica. Você falar sobre opressão animal no lugar onde tem outras opressões acontecendo é muito delicado. Seria interessante que partisse deles. Se tivesse uma pessoa que ficou vegana, então ela vai puxar esse debate dentro da sua realidade. Mas se não existe pontes para serem construídas. Mas essa ponte só vai ser construída se as pessoas que chegam, ela venham com um olhar descolonial. Venham com uma postura aberta, venham com uma pessoa respeitosa, amorosa. Então, como fazer? Eu acho que se despir é um dos caminhos e ir lá para aprender, para ouvir. Poxa, e assim devagarinho você vai conquistando, você vai entendendo aquela realidade e na medida que lhe cabe ou não, com muito cuidado, você saber chegar. Mas eu acho que eu quero ir lá falar sobre o veganismo. Eu estou há 2 anos numa comunidade e agora eu recebi um convite. O pessoal Kiune vai ter uma formação agora só para lideranças de território. Falou, Kiune, a gente precisa... Você quer falar sobre o veganismo? Então, parte deles, eu jamais vou chegar, eu quero falar. Não. Eles, a partir da minha conduta, da minha postura, chamaram. Então, acho que você vai conquistando pela a pedagogia do exemplo. Eu vou nessa. Legal. E a questão do machismo estrutural mesmo, que você estava falando antes da gente conversar aqui, da lida, né? De como você já tem que estar preparado para aquilo ou ir se preparando e aprendendo com a prática mesmo, né? Porque além de você estar tentando emergir
numa realidade diferente da sua, você ainda saber lidar ou saber chegar mesmo até nesse tipo de situação, porque não é somente em relação às vivências de cotidiano, de rotina, e também as coisas vêm num viés negativo também, né? De você saber lidar com várias situações ruins. É tirar a romantização das coisas também, né? Então, assim, você vai às vezes com uma romantização, isso, mas quando você chega lá, você vai começar a cair numa areia movediça, ver o quão profundo é os problemas, e aí você, poxa, não era isso que eu queria. Então, isso faz parte também do grande processo de se transformar. Transformar é doloroso. Então, quando você começa a adentrar nessas outras camadas de realidade, você vai ver, poxa, realmente, ok, eu entendi que é assim. E agora? Como é que eu posso transformar? Ou você só vai transformar até onde o seu conforto dá? Essa é uma grande pergunta. Sim, maravilhoso. Lili, quer falar mais alguma coisa? Gente, quem quiser ajudar na escola, de repente tem alguém aqui, quer saber como é. Lá no Enuvo teve uma moça já tá grávida, tá pensando onde é que vai pôr o filho. Então, já tenho muitas crianças sob minha tutoria e responsabilidade. Façam divulgação, marca no Insta. Isso. Pro pessoal conhecer da escola, fala do Instagram. A escola, pra acompanhar lá, é @nativaescola no Instagram. A gente tem também, eu falei aqui do Arpias, que é o Instituto Animalista da Paraíba, que é @arpiaspb. Aí tem também, o que a gente tem mais aqui que a gente participou? Tem a Comissão de Direito Animal, a CDA, que é Comissão de Direito Animal da OAB Paraíba, que também foi um novo braço que a gente conseguiu formar aqui. Aí a gente tem também Instituto Abolicionista Animal, que é nível de Brasil, que eu tô hoje das abas de coordenação de educação, que inclusive eu tô estendendo aqui um convite à Kiune, né? A gente tava conversando sobre isso. Então, talvez a gente já tenha aqui um braço também pra ajudar no Instituto Abolicionista Animal, que a gente conseguiu trazer ano passado o Congresso de Direito e Bioética Animal aqui pra João Pessoa. Então, a gente tá com um polo bem bacana aqui na cidade, né? Especialmente Paraíba, porque também tem o circuito das escolas transformadoras, que vem trazendo muito material, né? Rico pra gente aqui. Então, João Pessoa tá de parabéns. Minha cidade é muito maravilhosa. Tá muito Tem muita coisa acontecendo aqui, tá fervilhando mesmo o movimento. E a gente tá muito feliz de receber vocês aqui também. Ontem aconteceu a roda de conversa lá no Grão. E foi maravilhoso, assim, só da gente começar a ver essas perspectivas. Eu tava falando, eu acredito, não sei se eu lembro, não lembro se eu falei na roda de conversa, mas de uma nova perspectiva em diálogos mesmo que a gente tá trazendo, né? Todos esses anos que eu venho militando, que eu venho combatendo muitas coisas, e eu tô dentro da luta, dentro do ativismo, eu nunca parei pra ver, na verdade, porque não vi, porque provavelmente não existiu, não pelo menos nos espaços que eu frequentei, esse tipo de abertura, esse tipo de inserção no espaço do movimento animalista, do movimento vegano, com outras frentes de luta tão importantes quanto, né, e inclusive necessárias, porque agora a gente tá percebendo o que é que realmente é a coisa, que é muito mais complexo do que o que a gente tava pensando, né, então eu acho que é uma oportunidade agora das pessoas começarem a reinventar, porque é super necessário, já chegou o momento, já passou da hora, reinventar a maneira como que a gente faz o ativismo aqui na nossa cidade também pra fora. Lili fez um convite, eu vou fazer também um convite. Vai acontecer a 6ª jornada de agroecologia da Bahia, nas terras do povo Paiaiá, povo indígena. Vai ser de 16 a 20 de outubro, com o tema Terra, Território, Águas e Ancestralidade, tecendo o bem viver. Eu quero ver todo mundo. Eu quero ver, vai ser todo mundo, inclusive vou convidar a Sandra, eu espero que ela tenha ouvido aí pra gente. O Tiago. Se ela não ouvir, Lu ouve, passa pra ela. Sabrina, aliás, Sandra vai estar fora, na verdade, mas todos vocês vão ser convidados. Não sei, se você que esse vai ser a oportunidade, outubro vai ser a oportunidade, não estão pensando em se unir o veganismo. Essa é a oportunidade, esse é o momento. Inclusive dá pra fazer uma ponte, em setembro vai ter lá as pedagogingas, né, na Itacaré. Não, vocês vão virar nordestinos, vocês já estão por aqui. Então vamos aproveitar e fazer o convite que essa roda só aconteceu graças ao Enuva, que aconteceu em Recife, e a gente ano que vem todas juntas em Salvador. Isso. Então você perdeu o Recife, não perca ano que vem em Salvador a oportunidade de conhecer essas mulheres, as mesas foram incríveis, e ano que vem a tendência é ser melhor ainda, porque a gente aprendeu muito, conheceu muita gente, e por esse veganismo que a gente acredita, esse veganismo, gente. É isso aí. Unindo eu mulheres. Queria falar que ontem foi muito especial, na verdade, que foi uma surpresa pra gente, que a gente já tava com o discurso todo pronto, que a gente falou em Natal, anteontem, né? E ontem foi uma surpresa, fazia muito tempo que a gente não falava de veganismo, né? Falar sobre veganismo, dúvidas sobre o veganismo, e não só o veganismo político. E todo mundo tava muito animado, todas as mulheres que participaram da roda estavam muito querendo participar, então foi muito legal, foi assim. Muito bom. Foi bem foi muito construtivo pro espaço também. A gente ganhou um ventilador, a gente ganhou um tapete, certo? A gente trocou até a torneira da pia, minha gente, só porque as meninas vinham pra cá. Foi muito bom ali o negócio. Obrigada demais. Ricamos lá na torneira. Muito obrigada. E acompanhe o trabalho das duas e todas essas pessoas que a gente conheceu nessa viagem. E é isso. Obrigada, gente. Não vamos voltar pra São Paulo, tá? A partir de agora, outras mamas apresentadas do Nordeste. É isso aí. Beijo, valeu!